Para tudo que você está fazendo que merece sua total atenção. Isso aqui é urgente, é breaking news e vai deixar um sorriso no seu rosto. Mas bora agora direto pro vídeo. Olha, eu não sei quem serão os candidatos à presidência da República em 2026. O que eu sei é que daqui 18 meses o Brasil será governado pela direita. E eu posso afirmar isso com convicção, com serenidade, porque essa é uma constatação fundamentada em fatos e números de domínio público, obtidos aí a partir de fontes muito confiáveis. Vamos começar pela pesquisa Data Senado de setembro de 2024, que mostrou que hoje, no Brasil, para cada pessoa que se diz de esquerda, há duas que se dizem de direita. E nesse sentido, as eleições municipais atestaram o péssimo desempenho dos apoiadores de Lula por todo o país. Para o partido de extrema esquerda, aliado do governo petista, lançou 210 candidatos em 2024, mas não venceu nenhuma disputa municipal e hoje não governa nenhuma cidade do Brasil. E enquanto os partidos de esquerda conquistaram apenas 752 prefeituras em 2024, a direita elegeu 2.673 prefeitos e o centro 2.144. Nas câmaras municipais, 6 em cada 10 cidades têm mais de 80% dos seus vereadores filiados a partidos de direita. E não para por aí. Segundo o ranking da Quest, apenas um deputado federal aliado do Lula está entre os 10 mais populares nas redes. Ele está lá em 7º lugar. Todos os demais deputados são alinhados à direita, incluindo o mais popular de todos, o deputado Nicolas Ferreira, autor daquele vídeo que foi o mais visualizado em 24 horas da história da internet brasileira. Atualmente também, a violência é a maior preocupação da sociedade brasileira. Enquanto o governo Lula apoia e celebra a soltura de dezenas de milhares de presos, seja por audiência de custódia, seja por descriminalização do porte de drogas, a sociedade confia mais na direita para enfrentar a criminalidade. É só verificar aqui os resultados da pesquisa Latam Pulse, que mostrou que, para cada pessoa que confia na esquerda, há duas que confiam na direita quando o assunto é combate ao crime. Ainda no quesito opinião pública, segundo aqui a pesquisa Genial Quest, divulgada esse mês, 44% da população, a maior parcela dos entrevistados, acredita que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. Então, sim, quem fez o L está cada vez mais arrependido. E, de acordo com o Datafolha, só 29% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. E pela primeira vez, aí segundo todos os institutos, a desaprovação do petista supera a sua aprovação. Enquanto isso, a aprovação dos seus concorrentes que ocupam cargos públicos dispara. Olha os últimos levantamentos aqui regionais. Ronaldo Caiado tem 86% de aprovação em Goiás. Ratinho Júnior tem 81% de aprovação no Paraná. Romeu Zema tem 62% de aprovação em Minas Gerais. E Tarcísio de Freitas tem 61% de aprovação em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. E, finalmente, segundo o último Datafolha divulgado nessa semana, se o segundo turno de 2022 fosse agora, Bolsonaro teria 45% dos votos e Lula 44% dos votos. Um empate técnico com 1% de vantagem para a direita. Mas vejam só, 1% é mais que o necessário. Afinal de contas, a última eleição foi decidida por menos de 1% dos nossos 156 milhões de eleitores. Para ser mais preciso, foram os votos de 1.069.823 pessoas em Lula da Silva que decidiram a eleição. Mas de lá para cá, Juliana, o Lula não entregou a picanha que ele prometeu ao povo, ele taxou a população aumentando impostos, ele apoiou ditadores publicamente e ele viu seu governo envolvido em mais um gigantesco escândalo de corrupção. Então, não à toa, só nesse ano de 2025, o Lula já perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes. E é mais um sinal de que muita gente já despertou e mudou de ideia. Portanto, finalizando, independentemente de quem sejam os candidatos de primeira, segunda ou terceira via, uma coisa é certa: daqui 18 meses, o Brasil vai ser governado pela direita. Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam que sem Bolsonaro, com Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleito uma direita permitida, o que fica longe de atender aos anseios populares, onde significa dizer que o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil. E esse é o principal problema. É que o sistema, ele não... Quando essas pessoas, esses atores, seguem no protagonismo, a gente não tem a possibilidade de colocar o interesse público em primeiro lugar. Para isso daí ser feito,
a gente tem que ter pelo menos uma eleição democrática, né? Isso significa colocar o Bolsonaro na eleição. E finalizando, não é porque é o meu pai, mas é porque é o líder da oposição, o cara que lidera as pesquisas. Se isso não acontecer, se nós não tivermos sucesso em ter uma eleição livre, a gente vai tirar uma foto em 2026 e mandar para o mundo inteiro uma foto muito semelhante da Venezuela, quando a Maria Corina, que é de esquerda, tentou sair candidata e tomou 15 anos de inelegibilidade. O que ela fez? Colocou como preposto dela o Domingos Gonzalez e acabou sendo eleito porque ele lá teve a oportunidade de fazer uma contagem paralela dos votos, porque tem voto impresso. O Brasil nem isso tem. Então o Brasil hoje está numa situação pior do que a Venezuela. O Bolsonaro lembrou, inclusive, muito bem isso durante o depoimento dele, falando, né, que se tivéssemos um sistema igual ao do Paraguai ou da Venezuela, basicamente não teria ocorrido o 8 de janeiro. Que 8 de janeiro foi o quê? Foi uma revolta em virtude da obscuridade e do tapetão que foi essa eleição, onde Jair Bolsonaro sequer podia relacionar Nicolás Maduro ao Lula, né? Para fazer live tinha que sair de casa, não pôde mostrar a imagem das maiores manifestações de rua de toda a história do Brasil em favor de um político, e assim por diante. Mas, né, o ser político, para acordar, às vezes é complicado. Saindo das sanções, e eu podendo me candidatar, significa que Jair Bolsonaro não está preso. Consegue compreender que uma coisa vai puxando a outra? É. Então, na minha visão, o cenário que eu coloco é de Moraes sancionado, os outros ministros da corte acalmando ele, Jair Bolsonaro sair candidato em 2026. Ele mesmo passou por um processo de amadurecimento muito forte quando sentou na cadeira da presidência, etc. Eu acho que ele conseguiria ter muito mais até inteligência emocional, melhoria da comunicação, parar com aqueles quebra-queixos todo dia saindo para ir para o trabalho, enfim, muita coisa que ele percebeu, que ele percebe agora, né, que ele saiu da presidência, que estavam erradas, né, foram condutas que ele mesmo faz uma avaliação, uma reflexão, e coloca a mão na cabeça para dizer que ele mudaria no futuro. O Trump é a mesma coisa. O Trump falou isso nem um mês antes da eleição, numa entrevista para o Tucker Carlson, que ele fica lá mais de uma hora com o Tucker, e ele chega a falar isso, né, dizendo que no primeiro mandato ele não estava preparado, mas que agora ele estaria. Vejam só, né, ele com 73 anos de idade, presidente da maior potência econômica e militar do mundo, dizendo que não estava preparado. Enquanto que no Brasil, quantos querem ser, né, candidatos a presidente? Mas, enfim, então, Moraes sancionado significa dizer que há uma chance grande do Bolsonaro sair candidato, e essa chance, né, acaba me dando a tranquilidade e o conforto de retornar para o Brasil sem que eu seja mais uma vítima do regime ditatorial brasileiro. E aí eu poderia me candidatar ao Senado. Esse, para mim, seria o cenário ideal. Mas, se os caminhos da vida, porque nem sempre o que a gente planeja a gente consegue alcançar, né, nos levarem a momentos a caminhos diferentes, e ele me apoiar, certamente eu sairia candidato, sim. Né? A gente nunca, antes do Bolsonaro, a gente nunca viu diminuição de imposto. Eu, particularmente, não me recordo quando no Brasil a gente teve um presidente que reduziu imposto. A primeira vez que aconteceu isso foi quando chegou o Jair Bolsonaro e ele chancelou o Paulo Guedes, né, aquele negócio porteira fechada, uniu o Ministério do Planejamento com Fazenda, super-ministro da Economia, e aí veio uma visão liberal, onde as pessoas que não têm noção das teorias que circulam, né, de keynesianas, de Mises, de Hayek, etc., elas começaram a atender muito até para o lado quase anarcocapitalista. Aquele negócio, tem que privatizar tudo. Mas se privatizar tudo, você pode cair na mão de um Jorge Soros. A nossa diferença com o Lula é que o Lula quer um Estado grande, gigantesco, para ele poder se perpetuar no poder. É o desenho que ele faz. Agora, o nosso lado, a gente não quer um Estado gigantesco, igual o Lula prega, a gente quer algo menor, mas não a inexistência do Estado. Então, o que é importante no nosso discurso? É a gente ter uma intelectualidade para construir um projeto de país onde seja definido o que é o Estado mínimo. Né? O próprio Milton Friedman tem um vídeo dele em que ele fala o seguinte: olha, o Estado serve para regulamentar a propriedade privada. E aí ele começa a citar como exemplo o seguinte: todo mundo sabe, quando eu coloco uma cerca em volta da minha casa, que essa daqui é a minha casa, é meu território, tá, é minha propriedade, isso daí é fácil de dizer. Mas e um avião que passa aqui na minha cabeça, aqui em cima, a quantos metros para cima
eu posso exigir o meu direito de propriedade? Será que eu posso exigir desse avião que acabou de passar aqui por cima da minha cabeça um pedágio dele? Ou será que isso já foge da minha propriedade? Então, esses são os debates que eu acredito que têm que ser aprofundados na direita e virar aquela primeira página de euforia que ocorreu em 2018 com a eleição do Bolsonaro, quando ele foi eleito sem nenhuma estrutura embaixo dele. Porque se você for analisar, todos os partidos têm um projeto de nação, PCdoB, PT, etc., muito em virtude da fundação dos seus partidos, né? Perseu Abramo, era o que o PL deveria fazer, e até onde eu sei, isso está embrionário, está por conta muito do senador Rogério Marinho, para definir o que a gente quer enquanto país na modalidade, no tema energia, no tema infraestrutura, no tema relações internacionais. A gente tem que estar preparado porque a expectativa de poder agora é real. A gente pode, talvez, entrar numa próxima eleição e chegar a ter de novo a presidência. E aí, o que você vai fazer? Porque quando você entrar na vida de presidente, acabou. Você não vai ter mais tempo de parar para estudar teorias, ver o que é, o que não é. Você tem que estar com tudo pronto. Então, nesse aspecto, eu tenho olhado muito de perto o J.D. Vance. Por quê? Porque o vice-presidente dos Estados Unidos ele está se declarando e se mostrando como um pós-liberal. E aí eu quero ver com profundidade o que é esse pós-liberalismo. Onde é que fica essa questão de Estado mínimo? Né? Porque, no final das contas, todos os países utilizam de protecionismo. Né? As próprias tarifas do Trump são um reflexo disso. Outras privatizações que a Espanha não deixou ocorrer, também por conta disso. Quando o Macron senta o pau no Brasil, né, ele tem muito medo do nosso produto agrícola entrar lá. Por que eles vão pregar liberalismo para nós, para o vinho francês entrar aqui? E quando a nossa soja vai entrar lá, ele quer falar de tarifa, de imposto de importação. Então acho que esse é um debate que a gente tem que ter e chegou o momento. Né? Já não dá mais para você chegar à presidência sem ter esse tipo de bagagem. E eu finalizo achando muito interessante o próprio movimento que o Jair Bolsonaro tem feito. Que ele está muito mais maduro hoje em dia. Poxa, ele sentou com o Aldo Rebelo. Eu estou comparando o Aldo Rebelo com o Bob Kennedy. É aquele cara que sempre foi de esquerda, né? Mas que você, quando começa a pensar num projeto de país, você vê algo positivo ali. Ou alguém vai discordar que ele é um nacionalista e que seria uma excelente pessoa para proteger a Amazônia, para falar de recursos naturais, bem conectado inclusive com as Forças Armadas. E aí eu vou torcer o nariz para ele porque, poxa, 10 anos atrás ele era do PCdoB? Não. Eu assinei a frente parlamentar do deputado do PCdoB, Márcio Gerri, frente parlamentar para exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Até porque é difícil você conceber, né, que vem uma reserva de petróleo gigantesca da Venezuela, beira ali, passa pela Guiana, aí quando chega no Brasil acabou? Calma aí, né? E além do mais, se tiver algum tipo de acidente, se realmente for a intenção deles preservar o meio ambiente, se tiver um acidente e vazar petróleo no mar, esse petróleo não vai correr para dentro do rio. Isso nunca ocorre. É sempre do rio para o mar que corre a água. Né? Então, é focar, é o que eu falei naquele vídeo, né, que é focar no que há de positivo e tentar aglutinar, porque a gente não vai eliminar, né, as pessoas. Isso não vai ser um maravilhoso mundo da direita. Né? Inclusive, a gente prega muito pelo contrário. Né? Nós é que somos os pacifistas que defendem as liberdades. Você imagina só, você, candidato a presidente do Brasil, você tem que percorrer os 27 estados. Poxa, eu não sei qual é a realidade política desse ou daquele estado. E, invariavelmente, vai colar um desses caras aproveitadores. Né? Eu acho que o principal é o eleitor estar esclarecido e conseguir se informar através de fontes confiáveis quem são as pessoas. Né? Porque na época da eleição sempre rolam diversas listas. E, enfim, isso daí para mim acho que seria o mais complicado. O teu problema, Arthur, é que você está à frente do tempo. O Brasil é uma terra que sempre está algumas décadas atrás, né, nesse debate teórico e das ideologias. Então, enquanto a maioria do mundo está entre conservadores e liberais, vamos assim dizer, o Brasil ainda tem aqui que lutar contra o comunismo. E nessa luta, né, acaba que a prioridade, quando a prioridade é a preservação das liberdades e evitar que os comunistas se perpetuem no poder, isso daí faz com que ocorra até essa união entre liberais e conservadores, coisa que não ocorre nesses países que já sofreram com o comunismo, já viraram a página do comunismo lá atrás, que é o caso principalmente da Polônia, os países aí do leste europeu, né? Romênia, Hungria e etc. Então isso daí é o que eu pontuaria. Eu sei que quando
a gente evoluir enquanto país e não houver mais quem dê ouvidos a esse pessoal radical da esquerda, né, a gente vai naturalmente, né, entrar ali em discussões mais aprofundadas com o pessoal liberal. Mas no momento, como o pêndulo está muito para o lado dos comunistas, muito para o lado do socialista, né, imposto alto, etc., acaba que o discurso contra esse pessoal é muito semelhante, né, na parte econômica dos liberais e dos conservadores. E é por isso que eu falo, à medida que nós tivermos um amadurecimento de um projeto de país, etc., você vai começar a perceber que nós não somos anarcocapitalistas, né, que nós defendemos um Estado mínimo, mas falta a nós definir isso daí, inclusive com a ajuda de outras pessoas. Né? Não sou eu sozinho que vou dizer o que é ou o que não é. É por isso que eu falo, eu aprendo com os outros, eu não preciso reinventar a roda no Brasil. Estou olhando de Vance, né? Dou uma olhada ali para o Milei também, né? Mas o Milei não muito por essa questão teórica, mas como exemplo de sucesso de resgate de um país que estava na lona, que é o caso da Argentina, mas eu vou mais ou menos por aí. E assim como foi aquele lance lá do popcorn and ice cream seller, sim, que inicialmente as pessoas entendem que é uma piada, isso faz a voz dele chegar longe também, né? E eu acho que o recado que ele deu em meio a essa piada, né, nas entrelinhas, é que ele vai ser o candidato em 2026, né? O absurdo ali seria ter o Alexandre como vice, que qualquer pessoa que tem 2 neurônios consegue entender, né? Basta você não ser uma juíza textuda do Brasil, que você vai conseguir compreender que foi uma piada e não condenar o cara a 8 anos de cadeia, né? Mas eu acho que ele passou essa mensagem. E no mais, ele, enfim, não estava nervoso, não gaguejou, né? Porque tem alguns sinais que você dá quando você está muito nervoso, né? Por exemplo, o Cid, ele estava extremamente nervoso. Eu até entendo que a situação do Cid ela é uma situação complicada, porque ele já está sofrendo uma ameaça direto, inclusive em uma das filhas, para cima de uma das filhas dele, e ele já deu 11 depoimentos para o Moraes. Né? Ele sabe que o Moraes já prendeu ele, mais de uma oportunidade, então isso muda um pouco. Mas o Cid, ele a todo momento gaguejava, você vê que quando a mão fica suando, o cara passa a mão ou esconde ela aqui embaixo da perna. Tudo isso aí são indícios, né? Eu aprendi um pouco disso aí na técnica de interrogatório, quando eu passei por alguma das cadeiras lá da formação da Polícia Federal. Mas eu digo que a minha avaliação é positiva, né? Ele desmentiu, falou com tranquilidade com relação a tudo, mostrou que o PGR é totalmente despreparado, o PGR parece que comprou a versão da imprensa, falando em ataques à urna eletrônica, ataques aos ministros, e aí eu já dei conta logo de postar. Calma aí, já é para falar de ataque? Então primeiro, né? Olha isso aqui, o Celso de Mello chamando o Bolsonaro de Hitler num grupo de WhatsApp. Por que para o Celso de Mello não vale nada e para o Bolsonaro vale cadeia? Para começar a desmontar as farsas deles. Então eu acho que foi uma oportunidade de sair para fora da bolha da direita e desmontar as narrativas. Eu sei que para a gente da direita é algo muito corriqueiro, né? Mas para quem não vale você levar essa verdade. Crítica. Sempre vai ter crítica, né? Cabeça do ser humano é imprevisível. Eu vi gente criticando com relação à piada, que não deveria ter sido feita, etc. Até em parte eu concordo com algumas dessas críticas, mas no total, eu acho que foi um saldo positivo. E o Bolsonaro, ele também finalizando, ele não deu a oportunidade do Alexandre de Moraes tentar o clinch, que é quando o cara fica tomando porrada no boxe, o que ele faz? Ele abraça o outro. Esse é o clinch. Então o Bolsonaro ele não baixou o nível e não permitiu que o Moraes tentasse interferir no depoimento dele. Eles acordaram depois que o Rubio falou que estava analisando e tinha grandes chances de sancionar o Alexandre de Moraes. Aí é que eles começaram a correr atrás do prejuízo. E como foi pouco tempo, eles não conseguiram, né, definir uma estratégia de narrativa. Então, se você ligasse na Globo News, estava a Catanhede falando lá, não, ele é insignificante, tal. Por outro lado, estava o PGR abrindo um inquérito contra mim. Eu falei, calma aí, ou eu sou insignificante e não faço nada, ou eu sou um risco à democracia e o PGR está abrindo um inquérito para me dar 12 anos de cadeia, que é o que eles estão pedindo lá, que eu fui envolvido agora acusado do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu estou entrando nesse inquérito do golpe aí agora. Se der mole, vou entrar no processo. Núcleo 7, 8, 9 ou 10, sei lá. Vamos ver o que o Deus do Olimpo vai decidir. Então eles acabaram batendo cabeça nessa narrativa, e uma das que veio é essa questão das Big Techs. Né? Só que faz muito tempo que a gente não ouve o maior expoente das Big Techs é o Elon Musk, né? Dele falar com relação ao Brasil.
É claro, tem Big Tech que vai interessar essa pauta, como por exemplo a Rumble e a Truth Social, que não entraram no mercado brasileiro, e tem outras Big Techs que vão ser contra, talvez para garantir uma reserva de mercado para eles. Então não vejo um consenso entre as Big Techs, mas eu tenho certeza que eles estão muito preocupados porque a coisa está indo longe demais, né? O julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a gente viu lá o CEO do Google dizendo que está preocupado, né? Talvez até com a possibilidade de encerrar algumas operações no Brasil, porque vai ficar muito difícil de poder controlar o discurso de todo mundo. E vão começar a tomar multas e, enfim, isso daí vai ser igual o Citibank quando começou a tomar ação trabalhista, teve que fechar as portas no Brasil. Então, existe uma preocupação, com certeza vai ter Big Tech que vai apoiar, que não vai apoiar, mas, eu posso te falar, não colou. Eles estão tentando me desmerecer porque viram que o meu nome foi alçado, né, foi jogado muito para cima com essa questão toda. Eles não se deram conta no começo que se surgir uma pessoa capaz de dar uma sancionada no Moraes, dar uma punição no Moraes, essa pessoa já vai ser amada pelo público, né? Uma prova disso é o jeito como o Bolsonaro chega aí pelos estados e Moraes não anda, não consegue sair de casa sem segurança e indo para evento controlado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente tem uma expectativa de que essa sanção saia. Quando ela vai sair, a gente não sabe, né? A rotina da Casa Branca é algo muito instável, né? A gente sabe que a todo momento isso muda, mas, como diz até o Paulo Figueiredo, né? O ultrassom da grávida tá bonito, tá de 39 semanas, pode nascer na 40ª, na 41ª, na 42ª, até na 43ª tem bebê que nasce, mas a gente continua trabalhando aqui para que ele nasça, né? A gente já tem o aval de todas as altas autoridades envolvidas no caso, National Security Council, a State Department, o jurídico da Casa Branca, etc. Então existe uma ordem executiva pronta para o Trump assinar. Quando ele vai assinar? Não sei. Isso vai depender do momento político, isso vai depender de outras variáveis que aí não estão debaixo da minha gerência. E aí a gente vai ver quando é que vai acontecer. Mas eu tenho muita esperança de que vai acontecer, Deus quiser, em breve, né? Mas não consigo cravar uma data nem falar quando. Eu fui eleito com base no meu pai, né? Em 2014 eu tive 82 mil votos, depois estourei em 2018, e eu me dei conta disso. E eu comecei a fazer essa transição. Eu falei, beleza, já tenho voto de opinião e vou continuar cultivando esse voto, através dos meus discursos, né, apresentação de projeto de lei, comissões, audiências públicas, etc. Mas, por outro lado, eu enxerguei exatamente isso, Herbert. E o que eu comecei a fazer, e que o meu pai também fazia muito pouco no passado, quando ele era deputado federal, era explorar essa questão das emendas. E a gente já conseguiu eleger deputados fazendo o quê? Fazendo a destinação da emenda e colocando na conta de alguém. Então, por exemplo, eu ia lá em São José do Rio Preto, você fazia uma destinação de emendas parlamentares para o hospital de base, né, ou agora para a Santa Casa, ou para a Santa Casa de Franca, enfim. Eu sempre estava preocupado em pegar uma pessoa daquela região para me dar o braço e ir comigo visitar o hospital, falar com o coronel da PM, comandante da área, etc., aparecer na rede social com aquela pessoa. E eu sou um dos raros casos em que eu dou moral e marco outras pessoas na minha rede social. Porque quando você marca o cara pequenininho, né, por vezes isso faz baixar o engajamento do Instagram. Então nem todo mundo marca. E também isso daí é dividir capital político, né? Tem gente que gosta só para si, para inflar o próprio ego. Mas enfim, eu comecei a fazer esse movimento e eu acho que todos os deputados tinham que ter clareza para fazer isso. Agora, o bicho do deputado é complicado, porque se ele acha que ele está eleito no voto de opinião, ele acha que acabou o problema. Ele não enxerga o jogo assim, poxa, cara, tem que tomar esse território, porque se eu não for ali naquela localidade, alguém da esquerda vai chegar e vai mentir para aquele cara. Vai falar que vai resolver o problema dele do saneamento básico, vai ganhar o voto daquele cara, ou vai dar um tijolo. Quem nunca reclamou disso, né? Pô, o cara chega na época de eleição, ele troca ali o voto dele por um churrasco. A gente tem que entrar lá e conversar com essa pessoa, né? E não falar sobre Edmund Burke, né? Sobre Friedman ou qualquer um desses caras, que a esquerda não conquistou, não chegou ao poder fazendo isso, né? Muito pelo contrário, você bem falou. Mas para apresentar para eles os seus argumentos. Eu, por exemplo, lá em casa,
eu sempre falava com uma pessoa que trabalhava lá em casa, perguntando para ela e justificando e falando, como é que tá o preço do café aí? Tá tanto, sabe por que tá tanto? Por causa disso daqui, disso. E tentava explicar para ela. Eu tentava ser sempre o agente transformador do meio em que eu vivo, né? E eu acho que você está certo, tem que ter essa migração, não só para você ter o voto de opinião, mas migrar para você também ter esse voto do vereador, do prefeito, da base. E eu acho que, enfim, mas aí vai depender de cada um, né? É difícil conversar com o deputado e falar para ele pagar missão para fazer isso ou fazer aquilo. Então, mas isso não poderia ser um fortalecimento da cúpula do partido e dessa diretriz? Porque eu acho que o ambiente de direita ele é sempre mais individualista. Então fica cada um meio que por si. Cara, mas tem que. Cara, o individualista ele sempre vai perder pro coletivista no final das contas se continuar dessa maneira. Precisa ter. Precisa encontrar um equilíbrio entre o individualismo do candidato, ok, a gente tem um perfil mais conservador, liberal, etc. Ninguém é tão coletivista quanto a esquerda, mas, porra, se não tiver nenhuma consciência coletiva de nada... O partido só faz isso se tiver poder, se tiver uma maneira de poder cobrar a fatura do deputado. Senão não vai conseguir fazer. Então, mas a própria distribuição dessa verba do fundo eleitoral, do fundo partidário, daquela porcentagem que Sim. por lei é obrigatória a ser gasta com programa de formação política, essa distribuição de verba não poderia ser, olha, vamos estar distribuindo isso aqui, mas, porra, eu quero ver o resultado. Poderia, mas aí o partido tem que estar preocupado com isso daí. Hoje em dia, muito da mentalidade do PL é focado só no eleitoral, nos 45 dias. Entendeu? Se você chegar... É o que eu falo, tem que ter um projeto de país, tem que saber o que você quer, entender que um partido não é democracia. O melhor exemplo que eu tenho de partido, para mim, é o Vox da Espanha. O Vox da Espanha, cara, tem fundação. Os caras fazem documentário sobre o Foro de São Paulo, tema que é sensível na América Latina e pouco sensível lá na Europa. Eles são super organizados. Eles têm mídia. Eles têm o La Gazeta de la Iberosfera. Eles têm o El Toro TV conectado com eles. Eles mandam os seus filiados para fazer intercâmbio. Eles fazem um evento tão organizado quanto o CIPEC, né? Normalmente é o Vive Espanha, tão organizado quanto o CIPEC, anual. Você entra lá, parece que está entrando numa arena de um estádio, um negócio sensacional. Então é o partido mais organizado. E ali você não consegue fazer alguma coisa fora do partido, porque senão você está fora. Por quê? Porque lá é lista fechada. Você não está na cabeça de chapa se você começar a fazer uma conduta isolada, sem ter o aval do partido. Então todo mundo tem que ir primeiro dentro do partido, debater, discutir e dali partir para fazer a sua atividade. E enquanto que no Brasil, de uma maneira geral, isso daí não é necessário. O poder que o presidente vai ter de um partido, ou um líder, melhor dizendo, vai ser de conseguir tirar você das comissões. Pode até fazer isso. Mas como é que eu vou te falar? Eu acho que primeiro a gente tem que amadurecer politicamente antes de dar tamanho poder para, ou mais poder ainda, né, aos caciques para fazer isso. Mas se o partido tiver uma mentalidade, uma definição e uma clareza daquilo que ele quer para o país, ele vai poder chegar e melhorar esse teu ponto aí que você está levantando. E como, só para fechar essa série aqui, essa pergunta, e como pode se alcançar essa clareza? O que falta? Tem um caminho? A gente está muito preocupado com a eleição e não dá tempo de parar para pensar. O que falta para a gente chegar lá? Você vê uma forma de alcançar isso? O Rogério Marília é secretário-geral do partido. Até onde eu sei, ele estava fazendo algumas consultorias nessas diversas áreas para montar um projeto de país. É o que eu estava querendo fazer também, começando a caminhar, fazendo reuniões com deputados estaduais, uma vez a cada 2 meses mais ou menos em Brasília, e pegando deles sugestões da área de segurança pública, que tem muitos que são oriundos da Força Policial, né? Outros da área de educação, para começar a rascunhar e fazer isso. Mas eu não tive tempo nem cabeça para conseguir focar 100% nesse projeto. É o que eu falo, falta mão. A gente precisava de um intelectual dentro do partido com dinheiro para poder contratar consultorias, poder rodar o país se for o caso, ter um staff embaixo dele. É o que eu falo, não é só mirar na época da eleição, é conseguir fazer essa intelectualidade dentro do partido. E aí você vai conseguir esclarecer essas ideias e vai ter um rumo melhor.
As cabeças pensantes têm que começar a perder o nojinho da política, né? Porque é isso que acontece. Eu mesmo já fui um que tive um certo... Ai, não temos que fazer. O Herbert me ajudou muito a sair dessa mentalidade, porque realmente, até o Daily Wire aí nos Estados Unidos, o Michael Knowles fala muito disso. A direita parece que tem medo de ter poder, né? Não, ter poder é feio, faz mal. Mas a gente tem que ter o poder para fazer uma coisa boa. A gente quer fazer o bem, né? Teoricamente. Sim. Então... Só tem medo de se sujar. Exatamente. Eu sempre falo, porra, se você pode trabalhar no chiqueiro, você não precisa comer lavagem só porque trabalha no chiqueiro, porra. Arthur, quer fazer a saideira pra gente, já tá tarde aí pra você, pra nós nem tanto, mas também já passamos bastante tempo aqui. Tô firme, cara, 3h15 da manhã, tô firme e forte, Adelante. Fungando igual um São Bernardo. Você precisa ver na hora de roncar, entendeu? Aí a coisa fica pesada. Eu queria perguntar para o Eduardo uma questão, voltando um pouquinho às sanções, principalmente a percepção delas no Brasil. Porque é curioso que a gente tem uma atividade de empresários, né, grande no Brasil, mas o mercado, por exemplo, o mercado financeiro, ele é considerado eficiente, precificar essas coisas, né? Precifica, antecipa, ele tenta mostrar uma inteligência. E esse é um assunto que, por acaso, me parece que o mercado não toca, né? Não tenho visto. Então, não tenho visto o Bradesco falar, Itaú falar, o André Esteves falar. É que negócio está tudo bem, mas eles vão ser os principais caras que vão acabar operacionalizando isso. Então, assim, como é que você vê, caso aconteça as sanções, o efeito, o desdobramento disso no Brasil, em várias camadas, como é que você está vendo isso, e a reação ou a apatia, ou a abulia, sei lá, da Faria Lima, que simplesmente finge que não precifica o que não está vendo esse movimento acontecer. Não sei se você tem falado com alguns bancos, tem empresário falando com você, tem gente que discute com você, tem cara que procura, empresário que procura para discutir o Brasil, para ver tem tido essa relação, essa procura de empresários, ou está todo mundo ali na torcida, na moita, com medo do inominável? Não, tem essa procura sim, né? Muita gente está bem preocupada em montar a posição, né, para não ser pego de surpresa, imaginando cenários futuros, né? Mas também tem gente que se preocupa com o Brasil também, tá, Arthur? Né? Não é todo mundo no mesmo saco que só tá afiando os dentes para morder, abocanhar a sua parte do lucro, não. Mas eu acho que é lamentável, mas é inevitável que, vindo as sanções, o mundo inteiro vai ficar sabendo. Até porque o Alexandre de Moraes tem tudo para ser o exemplo, né, tomar a punição exemplar para que nenhum outro juiz estrangeiro se aventure a fazer como o Moraes está fazendo, né, mandar de prisão contra cidadão americano por conta de post que ele fez a partir do solo americano, né? E isso vai mandar um recado para o mundo inteiro, mais acentuado com essa postura aí dessa administração Lula, né? Está pagando missão até para o Itamaraty me investigar aqui. Saiu uma notinha no jornal falando, né, que o Itamaraty não se presta mais a fazer isso. Isso ocorreu em outros tempos, né? Deixaram subentendido que era nos tempos da ditadura e etc. Mas que não é papel do Itamaraty ver quais são os passos de um deputado federal no exterior, porra. Os caras não são polícia. E estão certos, né, nesse sentido. Mas o Lula, comprando a briga do Moraes, ele está dragando o Brasil para esse ringue aí das sanções. Eu não vejo o Trump sancionando o Brasil inteiro por conta do Alexandre de Moraes. A gente sempre trabalha para sanções individuais, mas é inegável que isso aí manda um recado para o mundo inteiro, para dizer pelo menos, olha só, os juízes desse país aqui realmente é uma república de banana. Olha só o que os caras estão fazendo, né? E não deram conta de solucionar internamente no Brasil o problema. Você acha que está um local seguro ou um local inseguro para você botar o seu dinheirinho? É claro que isso daí vai gerar insegurança jurídica. Isso daí vai afastar investimento. Agora, não é nenhuma novidade para o Brasil, né? Vocês podem falar até melhor do que eu. A recorde de fuga, né, de saída de remessas de dinheiros do Brasil para o exterior. Todo mundo está fazendo, inclusive esse pessoal do mercado financeiro faz isso, né, são sofisticados para fazer isso, porque sabe que aqui no Brasil não compensa muitas das vezes você investir em determinado negócio, né? Então acho que é mais ou menos por aí, mas é um remédio amargo, mas necessário. Pior é o Brasil não tomar esse remédio, né, ocorrer uma consolidação do poder do Moraes e o grupo dele, e aí sim a gente vira uma Venezuela para valer. E aí, para curar desse câncer,
aí vai ser muito mais complicado. Mas não- Olha aí a Venezuela como é que tá. Quem é que vai dar uma solução para a Venezuela? Complicadíssimo. O que eu estou querendo é que o Brasil tome remédios antes da gente chegar nesse estágio da Venezuela, porque não está faltando muita coisa, não. Eduardo, só para pegar uns ganchos aqui na questão das sanções e terminar minha pergunta aqui, e a questão do... Porque o Rubio, quando ele foi, inclusive no Congresso, ele falou da questão da energia lá do Paraguai, etc., né, do excedente de Itaipu, mas também tem alertado sobre a questão de você ter organizações terroristas do Hamas na região da Tríplice Fronteira, né, ali na América Latina. E, obviamente, isso passa pelo PCC e também pelo Comando Vermelho, que eu acho que, mais do que claro, que nós já viramos um narco-estado agora, né, com essa tomada, principalmente nesse governo aqui, deixou o tráfico tomar o nível federal. Então, a minha pergunta, assim, você tem falado com o Rubio, com o Wessel, com a turma que você fala lá, com os secretários, sobre o crescimento do PCC como organização criminosa e, evidentemente, terrorista no Brasil? Eles estão abertos a começar a botar esses caras na lista também? Como é que está essa discussão das organizações criminosas lá? Eu estou preocupado de falar e já vai vir gente me atacando, me atacando não, né? Me criticando, dizendo, tudo que vem dos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro. Não, eu tô falando do pessoal aí mais limpinho mesmo, né? Que fica falando, e aí, o Eduardo já falou que essa medida dos Estados Unidos veio dele. Eu já fiz 2 reuniões, tá? Em 2 órgãos diferentes, uma dentro da Casa Branca e uma no State Department, falando exclusivamente sobre esse assunto. Isso é algo que preocupa muito eles, porque eles já têm informações de que a sofisticação do PCC e do CV está levando a lavagem de dinheiro, inclusive com pessoas já sancionadas, ligadas à Al-Qaeda e ao Hezbollah, tá? Então eles estão olhando isso aí com muita preocupação. Aquela operação que teve mais para o começo do ano, do Take America Back, que prendeu, acho que 12 brasileiros, né? Boa parte deles com envolvimento com o PCC e boa parte deles imigrantes ilegais nos Estados Unidos, onde eles estavam fazendo tráfico de fentanil e tráfico ilegal de armas, passando por Flórida, Massachusetts e Carolina do Sul. Isso ligou um alerta muito grande para eles. Então, como eles estão agora com essa nova política migratória, com essa nova política de envio de bandidos e criminosos dos Estados Unidos para as cadeias do Bukele, né, notoriamente para o CECOT, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo, eles também estão analisando a possibilidade de colocar nesse jogo os cartéis brasileiros. Os 2 maiores são o CV e o PCC. O CV já praticamente controla a rota de droga dos principais produtores de cocaína do mundo, né, Bolívia, Colômbia e Peru, e também divide com o Comando Vermelho rotas de entrada de armas, principalmente pelo Paraguai, tríplice fronteira do PCC, Porto Murtinho mais ao norte, Comando Vermelho. Então eles estão de olho nisso, porque eles sabem que no Brasil não tem como você muito esperar justiça, né? O que há hoje em dia é o retorno daqueles diálogos cabulosos. E eles não querem que isso daí chegue por lá. Então, uma maneira que eles teriam para brecar o avanço desses grupos é fazendo sanções. Porque eles não vão pegar só o traficante lá da ponta que está segurando o fuzil. Eles vão pegar o cara que lava dinheiro, o cara que é mais sofisticado, aquele cara que nem sempre bota a cara, aparece na televisão, às vezes não é nem procurado pela polícia. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí. E eu lembro o seguinte, uma vez designado como grupo terrorista, essas pessoas que podem às vezes nem cometer crime violento, falei aqui de lavagem de dinheiro, essas pessoas fora do Brasil, elas podem ser presas pelo DEA em qualquer localidade. Então isso aumenta o poder do DEA de ir atrás dessas pessoas, prendê-las e levá-las à justiça americana, né? Paraguai, Colômbia, dentre outros países, são países onde isso daí é uma possibilidade de acontecer, onde existe uma cooperação mais forte com os americanos. E se Deus quiser, no Brasil, retornando um governo Bolsonaro, por exemplo, haveria muito mais cooperação nessa área. Eu sei que o Brasil proíbe na sua Constituição o envio de nacionais para cumprir prisão, né, no exterior, e também não existe a pena de banimento. Mas, pegando um estrangeiro da Al-Qaeda, do Hezbollah ou do Hamas, procurado pelos Estados Unidos, a gente pode sim mandar para eles, para que eles depois mandem lá para a prisão do Bukele em El Salvador, se for o caso. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Última chance, hein? Kim?
Só Herbert. falar o seguinte, o que você falaria, Eduardo, assim, em encerramento, né? A gente perguntei antes para militância, mas o que você falaria para, sei lá, se alguma pessoa de outra bolha assistir a esse final, né? O que se você tivesse a oportunidade de falar e a pessoa tivesse minimamente o coração aberto para ouvir, qual a mensagem que você gostaria que eles, né, absorvessem? Se ela tivesse com as armas baixadas, eu falaria que eu não sou esse bicho de 7 cabeças, que muitas vezes a imprensa tenta pintar, né, de uma pessoa agressiva. Sou uma pessoa que só quer o bem do país, e certamente aqueles que querem também o bem do país são convidados a colaborar, a debater, a levar o nosso país para um rumo melhor. Eu acho que, principalmente na base, a gente tem que ter a liberdade de expressão para a gente poder trocar essa ideia. E eu acho que esse é o momento que o Brasil precisa, né? Um momento de virada de página, um momento de união. É muito daquilo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Falei do exemplo do Bob Kennedy, mas existem vários outros aí dentro do governo, para que a gente possa caminhar junto e melhorar enquanto nação, né? Não ficar focando só na treta, no conflito, naquilo que diverge, mas seguir o conselho do Viktor Orbán, de focar naquilo que converge, né, de ter aliados. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Não significa dizer que a gente vai dar a mão a comunistas e vai começar a idolatrar Stalin. Não, não é isso. Mas, por exemplo, o Ciro Gomes está sendo processado pelo Lula porque ele criticou banqueiro. Esse é o país que você quer mesmo? Claro que não. Eu tenho certeza. Se sentar com o Ciro Gomes e tomar um cafezinho com ele, a gente vai concordar, pelo menos, na parte de liberdade de expressão. Então, por que a gente junto não pressiona as autoridades a ceder, né, a parar com essa perseguição, com essa censura? É mais ou menos por aí. É mais ou menos pegar ali o Aldo, tomar um cafezinho com ele. Aldo, não anima aí não fazer um projeto aqui para a gente definir onde é que impacta o nacionalismo, quais são as bandeiras que realmente importam para a soberania nacional, o que a gente pretende fazer com a Amazônia, o que pode ser essa execução de uma exploração sustentável, até onde a gente pode ir na mineração, né? Discutir questão de reservas indígenas, que praticamente é tudo, desde o tempo do Enéas, a gente sabe isso, né? O Bolsonaro também fala, né? As terras indígenas estão sobrepostas aos metais preciosos, ao mapa metalogenético do Brasil. Então é começar a debater isso, e não só ficar, né, no debate político da internet, digamos assim. Eu quero pensar no Brasil para frente. Todo mundo que está com essa mesma preocupação é convidado a se unir forças e a caminhar junto nesse projeto. Maravilha. Então, Maravilha. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a vocês três também, meus companheiros de Puxando o Fio, que hoje é uma entrevista especial. Obrigado a vocês também que nos acompanham. Aqui a gente sempre também tem o diálogo aberto, vocês podem comentar, xingar, falar bem, o que vocês quiserem, compartilhem, deem like, ouçam os nossos programas. Nós temos programas também muito heterogêneos, assim como a direita. Até falamos de cinema, falamos de geoeconomia, a gente fala de cultura e a gente também fala de política do dia a dia, porque são todos assuntos importantes para todos nós, para a gente se formar como pessoas e para ter uma discussão, inclusive, como país. Essa discussão interna que o Eduardo falou no PL, a gente faz um pouco aqui. Pô, o que é ser brasileiro? Por que tem... Parece que às vezes tem dois Brasis, né? O do narcotráfico lá, do funk, e um monte de Brasil legal do Ariano Suassuna, por exemplo, do Machado de Assis, das pessoas que se conversam aqui. Então, do carinha, do cafezinho, seu vizinho, que às vezes até vota no PT, mas não é um cara ruim, que você conhece desde pequeno. Enfim, aquela coisa que a gente precisa começar a discutir, senão a gente vai ser um inferno isso aqui, a gente vai ficar brigando o resto da vida e ninguém quer isso pra vida, a não ser os psicopatas doidos, e aí só eles que vão ganhar. Então é melhor a gente que não quer isso sentar e conversar. Muito obrigado a todos e nos vemos por aqui no canal, nos canais, inclusive Instagram também, todos os canais do Estúdio Quinto Elemento. Um grande abraço a todos e até já.